Shalom, irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui. Infelizmente, quando os irmãos fizeram a inauguração do prédio, eu não pude vir, mas realmente é incrível como que ficou aqui. Eu quero parabenizar os irmãos, que eu sei que tem um pouco de cada um aqui, tá aqui nessa reforma, né? Em qualquer prédio já seria lindo o que os irmãos fizeram, mas eu recebi umas fotos de como estava aqui quando vocês assumiram o prédio. É mais do que lindo, é quase sobrenatural o que os irmãos fizeram. E eu quero honrar os irmãos, porque eu sei que isso é parte do coração e do encargo que cada um aqui tem por aquilo que Deus está fazendo através de vocês aqui, amém? Quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pastor ali na Dínamos, em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Nós estamos começando, na verdade, esse projeto. Eu nasci aqui em São Paulo e me converti na Videira, quando a Videira estava começando em São Paulo. Pastor Marcelo, a Videira ainda foi o primeiro encontro que a Videira fez em São Paulo, eu me converti. E desde lá nós temos andado com o Senhor. Há 5 anos atrás eu mudei para o Rio Grande do Sul para plantarmos uma igreja lá e abrirmos um centro ministerial para a América Latina. E assim fizemos, vimos Deus fazer coisas tremendas lá. E desde o final do ano passado o Espírito Santo começou a nos inquietar por algo novo que Ele tinha para fazer. E acabamos conectando com o pastor Dênio Júnior e realmente havia um testificar do tempo que que a Dínamos estava sonhando com a igreja na Paulista, e daquilo que havia no nosso coração, havia realmente um fluir do Espírito Santo, e até um pouco sobre isso que eu quero te falar hoje, de você seguir o rio do Espírito. Nós estamos começando uma série sobre o tempo de avivamento. Esses dias atrás eu vi uma postagem no Instagram falando o seguinte: frases que todo pastor gosta, e aí o povo ia colocando: o melhor de Deus está por vir, eu já estou terminando, né? Sabe que o pastor, quando ele fala, depois da terceira vez que ele fala eu já estou terminando, ele pecou, né? Então, porque aí ele já excedeu os limites de vezes de já estou terminando. E sabe que uma das frases que pastor gosta de falar é tempo de avivamento, Deus vai fazer um avivamento. E parece que nós sempre estamos nessa expectativa de um avivamento que vai vir, mas que parece que ele nunca chega. E é bom ter essa fome, esse desejo por algo de Deus. Isso, na verdade, o Evangelho nos traz esperança. Mas sabe, eu quero te falar que muitas vezes nós não vemos essa manifestação porque nós temos um conceito errado sobre como flui um avivamento. Porque na raiz da palavra avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, tá? Mas muito tempo da minha vida, minha visão de avivamento é que ia ter um dia. Esse dia ia chegar, que nós íamos estar aqui adorando, e a glória ia ser tão grande, que as pessoas iam começar a entrar nos prédios das nossas igrejas, iam entrar nas nossas células, iam cair chorando aos prantos. Alguém aqui já sonhou com isso? Sim ou não? Só eu? Você também já sonhou com isso? Eu sonhava, alguém vai entrar na minha célula e no primeiro acorde, ou quando ela pisar na porta, ela já vai cair aos prantos. E de fato eu já vi isso acontecer algumas vezes. Mas sabe, um dia o Senhor me mostrou, se avivamento é trazer vida aonde está morto, esse lugar aqui não tem muita morte. Esse lugar aqui é cheio de vida. Você toca nesse irmão que está do seu lado aí, sai vida. Toca nele aí. Sai vida ou não? Olha nos olhos dele, vê se está cheio de vida ou não.
A igreja é um lugar de vida. Aí você fala, pastor, mas então por que a gente reúne aqui? A gente reúne aqui para nos prepararmos, porque lá fora tem uma geração precisando de vida. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua universidade, aonde você está, existe lá no seu bairro, os seus vizinhos, existe um povo que precisa de vida. Então o avivamento ele tem muito a mais a ver com nós sairmos daqui do que o mundo entrar aqui. Quantos estão me entendendo? Avivamento tem muito mais a ver com a vida que está em nós fluir para trazer vida onde há morte, do que os mortos virem até aqui. E quando nós meditamos nisso, às vezes você fica numa sensação assim, pastor, mas eu ainda não me sinto pronto, ainda eu não sinto assim que eu estou tão cheio, ainda eu não sinto esse fluir assim tão constante na minha vida. Mas eu quero te falar uma coisa, o mover de Deus, ele tem a ver com um rio de vida fluindo dentro de você. Foi assim desde o início, quando Deus criou o Éden. A Bíblia fala que lá havia uma árvore no centro do jardim e havia um rio que corria lá. E esse rio ele percorre toda a Bíblia. Ele está lá em Gênesis e ele está lá em Apocalipse. E lá em Apocalipse 22 vai falar de novo desse rio. Fala que tem um rio que ele flui do trono e do cordeiro, e ele é o rio da vida. E eu acho precioso isso, porque a Bíblia fala que o rio flui do trono e do cordeiro. E se você for ler lá em João, nós vamos ler esse texto hoje. A Bíblia fala que quando Jesus falou do rio fluindo, ele estava falando do Espírito Santo. Ou seja, o rio tem a ver com o Pai, tem a ver com o Filho, tem a ver com o Espírito. O rio, ele permeia tudo. A nossa vida, ela tem que estar ligada ela está diretamente ligada ao fluir desse rio, ao liberar desse rio. Se nós falamos de um avivamento, isso está intimamente ligado com liberarmos esse rio e fluirmos nesse rio. O problema é que muitas vezes nós permitimos que coisas exteriores bloqueiem esse fluir em nós. Nós permitimos que situações na nossa vida, situações ao nosso redor, bloqueiem esse fluir em nós. Lá em João, capítulo 7, abre sua Bíblia aí. João 7, versículo 37. Quando você achar, diga amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, diga assim, ter sede, venha a mim, diga venha a mim, e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Aqui Jesus está liberando uma promessa, e ele está falando: quem tem sede, vem até mim e bebe, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a própria Bíblia se explica dizendo, Jesus aqui ele está falando a respeito do Espírito que seria derramado quando ele fosse glorificado. Hoje Jesus já está glorificado. Quantos podem celebrar isso? Ou seja, esse Espírito ele já nos foi liberado, e esses rios eles já estão liberados. Agora, por que muitas vezes não flui? Eu quero falar um pouco sobre isso, para que a partir de hoje você possa liberar esse rio aonde você chegar. Sabe, para de reter aquilo que Deus colocou no seu coração.
Para de transferir a outros a responsabilidade pelo rio que flui do seu interior. Só existe uma fonte. A fonte é Jesus. Se você recebe algo de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com a fonte. Se você recebe algo do seu pastor, do seu líder, não tem a ver com ele, tem a ver com a fonte. Só existe uma fonte. Nós somos somente rios que fluem, mas não começa em mim, começa lá na fonte. Começa sempre na fonte. Por isso que Jesus fala: se alguém tem sede, esse rio, ele flui sobre aqueles que têm sede. Você sabe o que é sede? Sede é um desejo profundo. Mas não é só um desejo profundo, porque você pode ter desejo profundo. Você já teve aquela sensação assim: nossa, eu estou com vontade de comer uma coisa gostosa. Alguém já teve isso aí? Está revelando a palavra de conhecimento. Sabe, às vezes você está lá, e você fala: nossa, gente, que vontade de comer uma coisa gostosa. Alguém te pergunta: o quê? Aí você fala: não sei, rapaz. Aí aquele dia que você está em casa, você vai lá, abre a geladeira, olha a geladeira, você fala: não está aqui. Aí você fecha. Passa 20 minutos, você volta lá na geladeira. Fala: não, dessa vez vai ter alguma coisa, como se alguma coisa aparecesse dentro da geladeira. Mas você fica indo. Mas sede não é um desejo de alguma coisa. Quando você está com sede, você pode tomar qualquer coisa, mas a única coisa que resolve é água. Sabe o que é sede? É desejo por uma só coisa. Quando Jesus fala: olha, quem tem sede, Ele está falando: olha, para você receber isso, para você fluir nesses rios, você precisa ter desejo por uma coisa só. Você não pode, isso tem que estar no seu coração de tal maneira que você fala: Senhor, eu não vivo mais sem isso. Não adianta, pode dar Coca-Cola, pode dar suco, pode até parecer mais gostoso, mas a única coisa que me sacia é sentir esse fluir no meu interior. A única coisa que vai me saciar é se o Espírito Santo me encher. Não tem mais nada. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas o que eu quero é ter essa manifestação, esse fluir, é seguir esse rio. E eu te falo uma coisa, meu irmão: não tem nada mais poderoso do que seguir o rio. Porque quando você segue o rio, todas as outras coisas são atraídas juntas. Porque tudo que Deus tem para a sua vida flui a partir desse rio. Sabe, a frutificação da sua célula, ela flui a partir desse rio. Sabe, os recursos na sua vida, eles fluem a partir desse rio. Tudo na sua vida flui a partir do rio. Seu casamento flui a partir do rio. Seus filhos flui a partir do rio. Não tem nada que nós possamos fazer que não flui a partir desse rio. Você precisa ter um desejo profundo: Senhor, eu quero fluir nessa fonte. E Jesus fala: olha, se você tem essa sede, então vem até mim. Entenda uma coisa, meu irmão: só existe uma fonte. Só Jesus é a fonte. Seja apaixonado pela fonte. Seja apaixonado por essa conexão com Ele. Porque eu vou te falar, sempre que você se conecta com Ele, é eu e Ele. Sabe o que isso vai desembocar? Em nós e eles. Você entendeu o que eu estou te falando? Tudo começa entre você e a fonte. E quanto mais você bebe dessa fonte, mais essa fonte te leva a compartilhar com seus irmãos, e mais essa fonte te leva a tocar os que estão longe. Mais essa fonte quer liberar. E aqui eu quero te dar talvez colocar um tópico aqui para você. O rio só flui se você libera. Tudo que flui dele para você, você tem que liberar rápido.
Sabe por que muitas vezes você não flui mais no que Deus tem para a sua vida? Porque você retém. Na hora que você recebe algo de Deus, você deveria imediatamente procurar alguém para liberar. Eu sou assim, se eu estou num culto igual esse, alguém está pregando, eu recebi, eu vou sair daqui e já vou procurar alguém para liberar. Porque o rio só flui se você libera. A fonte está aqui, é você com a fonte, e depois você precisa liberar. Porque se você bloqueia aqui, a fonte para de fluir para você. Porque começa a encher, e eu quero te falar, o propósito de Deus não é te fazer um reservatório de águas. O propósito de Deus é te fazer um rio, é fluir do seu interior, rios de águas vivas. E aí eu te pergunto, o que você tem retido? O Senhor às vezes tem te liberado, tem colocado, e isso envolve tudo. Envolve as palavras que você recebe, envolve o amor, envolve o serviço, envolve recursos, envolve tudo. Uma vez eu aprendi isso com um grupo de americanos que nós recebemos fazendo missões. No último dia da missão ele veio me dar uma oferta. E eu falei, mas por que você está me dando uma oferta? Eu te recebi, quem tinha que te dar a oferta era eu. Por que você está me dando uma oferta? Ele falou, porque eu aprendi algo com o meu pastor. O dinheiro sempre tem que estar em movimento. Ele falou, se eu sair de lá vou dar um exemplo aqui, com $3.000 para fazer essa missão, e no final sobrou, esses $3.000 tem que ficar na missão. Porque o dinheiro nunca pode ser retido. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você não controlar seus gastos, não. Eu estou falando o seguinte, você é um rio que tem que estar sempre fluindo, e abençoando, e liberando. Você é um rio que tem que estar sempre fluindo, as palavras, as revelações, a unção, as experiências que o Espírito Santo te dá, elas sempre tem que desembocar em fluir para alguém, em ativar alguém, em liberar alguém, porque quando o rio flui de você e toca outras pessoas, a vida começa a manifestar nessas outras pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você fala, pastor, o lugar que eu estou é muito seco. Então só libera o rio, ele já está dentro de você. Eu vou te falar, não existe lugar seco em que eu e você estamos. Você entendeu isso? Não existe céu fechado onde eu e você estamos. Eu já tive experiência de fazer encontro na Alemanha, de plantar células na Argentina, no Uruguai, em vários lugares, em vários estados do Brasil, e em vários lugares que a gente ia, o povo falava assim, olha, o céu lá é fechado, mas não teve um dos lugares que nós pisamos, que nós não vimos Deus fazer algo sobrenatural. Eu nunca esqueço o encontro que nós fizemos na Alemanha no primeiro dia, o pastor que estava liderando o encontro, nós tínhamos 2 pastores alemãos, não eram cachorro não, eles eram pastores que nasceram na Alemanha, e esses irmãos falavam para o pastor, falavam, olha pastor, você não pode, não é igual ao Brasil, as pessoas não são tão abertas, então assim, eles não vão receber tão bem, e o pastor, tá bom, vamos fazer. Eles, não, mas é porque o senhor tem que saber. Ele falou, tá bom, vamos fazer. E aí na primeira noite, ele começou a ministrar, na hora o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento, um rapaz foi curado instantaneamente. Na hora que o rapaz foi curado, o povo já começou a chorar, o povo começou a se arrepender, e eles vinham, os pastores alemães, né, chegavam e falavam assim, pastor, eu não estou acreditando no que está acontecendo, eu nunca vi isso aqui. Aí o pastor pegava eles, levava e falava assim, vocês estão vendo aqui, ó, eles têm coração também, e aonde tiver um coração, e o evangelho for pregado, debaixo de um espírito de poder, e o rio fluir, não tem coração que possa resistir. Não tem.
E aonde eu e você onde nós chegamos, os céus estão abertos, porque nós somos filhos amados. E sobre os filhos amados há céus abertos. Por isso eu não aceito. Alguém fala: nossa pastor, mas parece que aqui o céu está tão fechado. Eu falo: não, se eu estou aqui o céu está aberto. Ah, mas parece que aqui está tão seco. Acabou agora a sequidão daqui, porque o rio de água viva flui do meu interior, ele chegou aqui. Então agora é só uma questão de eu liberar esse rio. Ah pastor, mas o lugar lá onde eu trabalho é tão difícil. Não importa a dificuldade que tem lá, importa que o rio de água viva chegou. E quando você chega, você muda o ambiente. Quando nós mudamos para cá, agora em abril, eu estou trabalhando junto com um vereador, que é lá da nossa igreja. E sabe qual que é o testemunho que ele dá? Ele já falou isso várias vezes para o Dene. A melhor coisa que aconteceu do Felipe chegar aqui é que o ambiente mudou. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o rio que flui de dentro de mim. Não tem a ver com o que você faz. E eu estou aqui te testemunhando. Lembra de uma coisa: eu não sou a fonte, eu sou só um rio igual você. A fonte sempre é Ele. Às vezes você se acostuma com esse rio, mas eu vou te falar: quem chega perto de você e está seco, ele é tocado. Eu nunca esqueço quando nós fomos mudar aqui de São Paulo. Nós colocamos nosso apartamento à venda. E aí vai corretor. Eu lembro até hoje um dia que foi entrar uma mulher e eu abri a porta para ela, e ela pisou no apartamento, ela fez assim: nossa! Eu falei: ixi, será que ela não gostou? O que aconteceu? Ela falou assim: quem morava aqui tinha uma presença muito forte, porque só de pisar aqui eu já senti algo. Não tem a ver comigo, tem a ver com o rio que flui do nosso interior. E aonde você vai, esse rio está fluindo, esse rio está manifestando. Agora você precisa constantemente se conectar com Jesus, crendo que Ele quer fazer esses rios manifestarem na sua vida. Jesus falou: quem tem sede, vem até mim. E ir até Ele fala de você ter essa fé ativada, para que Ele quer liberar isso. Ele quer dar para mim. Porque muitas vezes você fica na expectativa do seguinte: não, quando eu fizer isso, aquilo, ou quando eu cumprir tal e tal exigência, ou não sei, talvez hoje Ele não está de bom humor, Jesus, comigo, Ele não está bem comigo e Ele não vai liberar. Mas Jesus está falando: se você tem sede, só vem, não importa a situação. Ele não está falando: olha, você tem sede, está fazendo tudo certinho, está direitinho, está do jeito que eu... está X, Y, Z. Não, Ele não põe nenhuma condição. Ele fala: a condição é: você tem sede? Então vem. Vem, conecta com a fonte. Se ligue à fonte. Dependa da fonte. E aí, meu filho, bebe. Que é interessante, porque beber é um ato tão simples, né? Beber não exige técnica. Beber é um ato simples. Talvez comer não é um ato tão simples. Todos nós aqui, quando éramos bebês, nós mamávamos, nós já estávamos bebendo. É o ato talvez mais simples. Comer, a gente teve que aprender a comer. Tenho lá meus filhos, eu tenho um filho de 2 meses, um de 2 anos, um de 4 anos, uma de 4 anos. Meu filho de 2 anos agora ele está aprendendo a comer sem fazer um caos na casa, porque onde a gente ia, ele ia comer, ficava mais comida fora do que dentro dele. Mas agora ele está aprendendo. Ou seja, comer exige técnica, não é simples. Mas é interessante, beber, até no canudinho. O Estevão, que tem 2 anos, primeiro dia que eu botei um canudinho na boca dele, ele puxou. Eu falei: rapaz, é tão simples beber. Jesus está falando: você tem sede, meu filho? Vem, só bebe. Não tem dificuldade, não tem complexidade. É só deixar isso fluir de dentro de você, porque o Espírito Santo, ele está em você. Só libera. E eu acho poderosa a generosidade de Deus, porque você já teve muita sede? Quantos copos de água você consegue tomar?
Uns 3. Eu não lembro de alguma vez ter tomado mais do que 3 copos d'água. Você tome 1,5 litro d'água de uma vez. Você tome 3 litros. Mas Jesus está falando: você tem sede, filho? Eu vou dar um rio para você. Olha o tamanho da generosidade. E não é nem só um rio. Ele fala: porque do seu interior fluirão rios. Não é só um. São rios. Eles estão fluindo. Eles estão fluindo. Eles estão sendo liberados. O tempo inteiro eles estão fluindo do seu interior. Só que muitas vezes você bloqueia isso. E é isso que eu quero te encorajar em nome de Jesus hoje. Libere esses rios. Para de bloquear eles. Você fala: pastor, eu não sei se eu estou bloqueando. Deixa eu te falar. O sobrenatural está acontecendo ao seu redor, perto de você, através de você. Se ele não está acontecendo, eu quero te falar: você está bloqueando esse rio. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho dom. Filho, não tem a ver com dom, não. Tem a ver com você ter um rio dentro de você. E quando eu tenho um rio, esses dias o Senhor tem falado tanto isso comigo. Eu tenho falado para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero quem chegar em mim tocar nessas águas. E aí esses dias eu fui pegar um Uber. E aí o cara me levou tal. Na hora que chegou na hora de pagar, o rio falou para mim assim: dá o dobro para ele. Tinha dado R$20 a corrida. Eu peguei e dei R$40 para ele. Ele falou: senhor, o senhor está dando errado. Aqui tem R$20 a mais. Eu falei: não tem não. Isso daí é para você hoje. Aí na hora que eu fiz isso, que aqui é o que eu quero te falar. Seguir o rio, às vezes é fazer umas coisas meio malucas. Seguir o rio, às vezes é você fazer uma coisa que você nem sabe por que você está fazendo. Aí na hora que eu dei os R$20 a mais para ele, eu falei: o que isso aqui vai mudar? Como que isso aqui vai fazer algo acontecer? Na hora que eu dei, aí o Espírito Santo já me deu a palavra. Eu falei: e outra coisa, tem alguém na sua família com uma enfermidade, não tem? Ele falou: minha irmã. Eu falei: e uma outra coisa, você já saiu do Brasil e tem um desejo de voltar para fora do Brasil. Ele falou: como que você sabe disso? Eu falei: isso aqui tudo é Deus querendo mostrar para você. Eu sei das suas necessidades, eu sei do que você está passando, e eu quero fazer algo na sua vida. Mas de onde que fluiu tudo isso, pastor? Só de um desejo, só de uma sede. Senhor, eu quero que o rio flua de mim. E aí o rio falou: dá R$20 a mais para ele. Eu dei. Eu não saí de casa pensando: agora eu vou dar uma profetizada. Aí parei, sentei lá no Uber, comecei: chacatá, chacatá, esse que te diga, esse que te digo. Não, é só ter sede. Você sai todo dia da sua casa com sede, fala: Senhor, flua, eu quero ver algo sobrenatural acontecendo. Eu quero que o Senhor me use para uma loucura. Eu quero que o Senhor me use para abençoar alguém. Eu quero que essas águas toquem alguém que está morto. Sabe, avivamento é a vida tocando aquilo que está morto. A Bíblia conta, e aqui eu já vou encerrando, primeira vez, hein? A história de Jesus com a mulher samaritana está lá em João 4, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Jesus vai encontrar com a mulher samaritana. E quando eles se encontram naquele poço, Jesus pede para ela água. E eu acho tão preciosa essa história, porque você tem 2 pessoas com sede, que saem as 2 sem beber água, e as 2 saem satisfeitas. Parece uma conversa de doido. Porque eles começam falando de água, terminam falando de adoração, e vai embora todo mundo feliz, sem ter bebido água. E Jesus fala para aquela mulher: olha, eu tenho sede, me dá água. E a mulher fala: mas como que você, sendo judeu, fala com alguém que é samaritano? E aí Jesus dá uma resposta para ela. Ele fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água viva.
Porque essa água que você está bebendo, ela vai voltar a ter sede, mas a água que eu dou se torna uma fonte a jorrar no seu interior. E aí aquela mulher faz uma pergunta que para mim ela é uma resposta do porquê muitas vezes o rio para de fluir dentro de nós. Ela fala assim: então você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço. Sabe, o problema muitas vezes é que nós deixamos de beber da fonte da água da vida para tomar da fonte de Jacó. Pastor, o que é a fonte de Jacó? A fonte de Jacó é tudo aquilo que é uma fonte natural. A fonte de Jacó é aquilo que nossos pais nos deram. É aquilo que foi talvez a experiência de outros, mas que o Senhor quer nos levar a ter uma experiência pessoal com a fonte. Aquela mulher estava diante da fonte que fez Jacó abrir aqueles poços todos, mas ela estava preocupada com o poço que Jacó abriu, não com a fonte que estava jorrando na frente dela. Muitas vezes esse rio não flui de você porque você está mais preocupado com a fonte que flui do outro, ao invés de se preocupar com a conexão com a fonte de água viva. E você perde esse fluir. Muitas vezes você bebe da água de Jacó, que tem a ver com o seu entendimento natural, porque fluir nas águas vivas, irmãos, exige um pouquinho de loucura. Eu vou te falar, ser levado por esse rio exige você perder o controle. Fala para o seu irmão: você está disposto a perder o controle? Pergunta para o do outro lado: você está disposto a perder o controle? Eu vou te falar, fluir nas águas vivas é pular para fora do barco. E quando você pula para fora do barco, meu irmão, você perdeu o controle. E quando você perde o controle, aí é só Ele que pode fazer alguma coisa por você. Só experimenta do sobrenatural quem se coloca em situações que precisam do sobrenatural. Está me entendendo? Eu lembro que quando minha esposa engravidou do nosso segundo filho, na semana que nós descobrimos a gravidez, ela começou a ter um sangramento. E aí nós procuramos o médico. O médico falou: olha, fica tranquila, isso é um aborto natural. 1 em cada 10 mulheres sempre vai passar por isso. Fica tranquila, é extremamente normal. Você vai perder esse bebê, mas não tem problema. Isso é normal, não tem risco nenhum. Se eu bebesse da fonte de Jacó, sabe o que eu ia fazer? Eu ia voltar para casa e falar: faz parte, todo mundo tem um problema desse. Isso não é problema. E realmente tem gente que é de Deus, que já perdeu filho assim, e isso também não faz dele menor ou maior um do que o outro. Mas naquele dia que nós ouvimos aquilo, minha esposa falou: e aí, amor? Eu falei: e aí nós vamos perguntar para quem dá a vida se isso é natural ou não. Se ele falar para mim que é natural, é natural. Mas se aquele que dá a vida falar para mim que isso não é natural, eu não vou crer que isso aqui é natural. E aí o Senhor nos deu uma palavra naquele dia, falando: onde está, ó morte, a sua vitória? E aí nós começamos a declarar isso. Nós falamos: não, então essa é a verdade. É essa a verdade. E nós nos colocamos na situação para que o sobrenatural acontecesse. E nós começamos a falar, a declarar isso. E aí passou o período lá que tinha que acompanhar, minha esposa foi fazer ultrassom. Naquele dia eu tinha que abrir o culto do Seminário da Fé. Falei: que dia maravilhoso para ouvir um milagre. Eu já vou abrir o culto contando o milagre, aí o pau vai quebrar.
Na hora que a gente chega na ultrassom, a mulher fala assim: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A gente falou: qual? Ela falou: a má é que aquele bebê que estava aqui, ele não está mais. A boa, aí o olho dela encheu de lágrima, é que ela falou: eu não sei o que está acontecendo, mas você acabou de ter um aborto, mas o seu útero está perfeito, e parece que tem aqui alguns folículos, você pode estar grávida já e não saber, eu não sei te explicar o que está acontecendo com você. Eu, como médica, não consigo te explicar. Aí eu e minha esposa falamos: e agora? A notícia é: perdemos o bebê, o que a gente faz? E aí ali no carro, indo lá para o seminário da fé, nós estávamos diante da decisão do seguinte: ou a gente fica dentro do barco e fala para todo mundo: o bebê morreu, ou a gente pula para fora do barco e se coloca na posição de falar: Senhor, se o Senhor não fizer nada, nós vamos afundar aqui, mas nós vamos ver o rio fluir. E nós dois ali juntos decidimos: nós vamos falar para todo mundo que o bebê está bem, porque a notícia que Deus nos deu é: onde está, ó morte, a sua vitória? Agora, quando eu olho isso, eu só consigo crer numa coisa: a morte venceu na minha casa. Mas não foi essa a palavra que nós recebemos. E aí começou a acontecer, nós chegávamos, as pessoas falavam: e aí, como é que está? A gente falava: está bem. Passou alguns dias, falei: amor, vamos fazer um outro exame de gravidez. Foi fazer o exame de gravidez, sabe o que deu? Negativo. Aí mais um drama. E agora, o que a gente fala? O que Deus falou para nós é que estava tudo bem. Nós vamos continuar falando que está tudo bem. Fez o segundo exame de gravidez, negativo. Aí eu já estava na minha cabeça, falei: eu estou mentindo. Eu já estou mentindo, isso aqui não é mais fé, isso aqui já virou mentira. Mas dentro de mim vinha a convicção: o que eu falei para vocês é: onde está, ó morte, a sua vitória? E aí as pessoas chegavam em nós e falavam: e aí, como é que está o bebê? Nós falávamos: ele está bem. Passaram quase 15 dias, nós fizemos um terceiro exame e deu positivo. Vamos fazer a ultrassom. A mesma médica fazendo a ultrassom, o olho dela encheu de lágrima de novo. Ela falou assim: olha, eu não sei explicar mais nada. Aquele bebê estava aqui, ele não estava mais. Mas esse bebê que está aqui tem o mesmo tempo do que estava aqui. Eu não sei explicar o que aconteceu com vocês. E no dia que o Estevão nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi levantar ele para o alto e gritar lá no hospital: onde está, ó morte, a sua vitória? Mas você entende? Andar no sobrenatural exige você dar um passo para fora do barco e falar: agora é só nós dois. Ou o rio me leva, ou eu não sei o que vai acontecer. Ser levado pelo rio envolve um pouco de loucura. Envolve você dar passos que às vezes, talvez quem está do lado vai falar: mas o que ele está fazendo? Provavelmente se eu e você estivéssemos do lado de Pedro, no dia que ele pulou para fora do barco, a gente ia falar: não, Pedro, aí está demais, meu filho, você está exagerando nesse negócio de fé. Esse negócio não está fazendo bem para a sua cabeça não, irmão. Mas sabe, aqueles que têm o rio fluindo na vida deles, tem momentos que eles fazem coisas que quem está do lado não vai entender. Mas eles simplesmente entenderam: o rio está me chamando, o rio está me levando, e eu vou. Sabe, para de olhar de maneira natural, para de olhar para o seu esforço próprio, para a sua maneira própria, e deixa o rio te levar. Nós queremos viver um tempo de avivamento. Eu quero te falar, um tempo de avivamento é um tempo em que o rio consegue nos levar, em que esse rio está fluindo constantemente de dentro de nós, em que esse rio está manifestando coisas sobrenaturais dentro de nós. Sabe, você está disposto a permitir que esse rio flui de você, possa trazer coisas sobrenaturais acontecendo ao seu redor? Há algo sendo liberado sobre você aqui nessa noite.
ponto. Você precisa estar disposto a perder o controle. Porque esse rio, ele precisa te levar. É o que Ezequiel viu. Ezequiel viu um rio que tinha água nos tornozelos. Essas águas vinham nos joelhos, vinham na cintura, até chegar uma hora que essas águas tomavam todo o controle. Você está disposto a ir mais fundo? Você está disposto a perder o controle e falar: Jesus, faz do jeito que o Senhor quer fazer. Talvez vai ter dia que vai ter que parecer ridículo. Talvez vai ter dia que vai ter que falar coisas que parece que é loucura. Talvez vai ter dia que vai ter que ter ousadia de fazer algumas coisas que quem está perto vai falar: não precisa disso aí não, isso aí é exagero. Mas eu vou deixar esse rio fluir do meu interior. Eu vou deixar esse rio fluir da minha vida. Eu vou deixar esse rio fluir e tocar quem está perto de mim. Porque quando esse rio te leva, ele não traz vida só em você. Sabe esse testemunho que eu te contei aqui do meu filho? Já tiveram 2 casais que só de ouvir esse testemunho, o rio tocou eles, e os filhos dele ressuscitaram dentro da barriga deles. Porque quando o rio flui em você, ele tem que ser liberado, e ele vai alcançar outros, e ele vai liberar na vida de outros. Para de reter. Ele já está aí dentro, ele está fluindo. Começa a liberar ele. Começa a deixar ele fluir através de você e manifestar coisas sobrenaturais. Fica de pé. Talvez tem coisas na sua vida que está pesada. Escuta isso aqui, que isso aqui é profético. Talvez tem pessoas aqui que as coisas estão pesadas para você. Sabe por que fica pesado? Às vezes o casamento está pesado. Às vezes a liderança está pesada. Às vezes o trabalho está pesado. Sabe quando fica pesado? Quando você está tentando conduzir essas coisas fora do rio. Aí é pesado. Sabe que para nós movermos um barco precisa de muitos de nós. Mas quando esse barco está no rio, talvez um só de nós empurra ele. Porque quando o rio flui, tudo fica leve. Às vezes alguém está pesado e fala: não, é peso espiritual, pastor. Eu falo: não, está faltando água. Deixa fluir o rio. Vai beber da fonte. Porque quando a fonte flui, o rio vem e tudo fica leve. Não tem peso, não tem que carregar peso. Se você está carregando peso, eu quero te falar: traz hoje esse peso aqui, põe no rio e deixa o rio fluir. Se você está se sentindo pesado, eu quero te falar, quero te fazer um convite. Vem aqui na frente e fala: Senhor, eu estou vindo aqui hoje e eu quero colocar no rio. E deixa o rio levar, deixa o rio te levar. Perde o controle, perde o controle. Para de tentar segurar no seu braço, na sua força, da sua maneira. Para de tomar da água de Jacó e deixa o rio fluir. Começa a fluir nesse rio. Começa a liberar essas águas. Começa a liberar essas águas. Elas estão sendo liberadas do seu interior. Oh Espírito Santo,